Albert Schweitzer nasceu em 14 de janeiro de 1875 em Kaysersberg, na Alemanha, hoje França, e morreu em 4 de setembro de 1965 em La Baronne, no Gabão. Era filósofo, teólogo, organista, tornou-se médico e sua mulher enfermeira na África Equatorial. Schweitzer recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1952 pelos seus esforços pela Irmandade das Nações. Era filho mais velho de um pastor luterano. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Estrasburgo, onde obteve seu grau de doutor em filosofia. Foi simultaneamente professor de filosofia e no ano seguinte recebeu o doutorado em teologia. Durante esses anos, Schweitzer também se tornou um músico completo, começando sua carreira como organista em Estrasburgo em 1893. Charles-Marie Widor, seu professor de órgão em Paris, reconheceu Schweitzer como um intérprete de Bach de uma percepção ímpar e pediu-lhe para escrever um estudo sobre a vida e a arte do compositor. O resultado foi o livro J.S. Bach, o músico poeta. Nesse trabalho, Schweitzer via Bach como um místico religioso e comparou sua carreira a forças impessoais e cósmicas do mundo natural. Também em 1905, ele anunciou sua intenção de tornar-se médico e dedicar-se ao trabalho filantrópico. Em 1913, tornou-se doutor em medicina. Com sua mulher Helene Breslau, que havia praticado como enfermeira para acompanhá-lo, e lá, às margens do rio Ogooué, Schweitzer, com a ajuda dos nativos, construiu seu hospital de pau a pique, o qual equipou e manteve com seus próprios recursos. Mais tarde, recebeu ajuda de doações de indivíduos e fundações de vários países. Preso em La Baronne como estrangeiro inimigo por ser alemão e depois levado para a França como prisioneiro de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, Schweitzer cada vez mais voltou sua atenção para questões mundiais e escreveu em 1923 Filosofia da Civilização. Ele tratava de um princípio ético relativo a todas as coisas vivas que ele considerava essencial para a sobrevivência da humanidade. Schweitzer retornou à África em 1924 para reconstruir o hospital arruinado durante a guerra, o qual ele realocou a cerca de 2 milhas acima do rio Ogooué. Uma colônia de leprosos foi anexada mais tarde e por volta de 1903 havia lá 350 pacientes com seus familiares no hospital, além de outros 150 pacientes na colônia de leprosos. Por volta de 1963, havia lá 350 pacientes com seus familiares no hospital e 150 pacientes na colônia de leprosos, todos atendidos por cerca de 36 médicos brancos, além de enfermeiras e trabalhadores nativos. Schweitzer escreveu que o mundo torna-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de se dominarem a si mesmos. Ele nunca abandonou inteiramente seu interesse intelectual e musical e publicou em 1930 o Misticismo de Paulo Apóstolo. Deu aulas e recitais de órgão pela Europa, fez gravações e retomou sua edição dos trabalhos de Bach em 1911. Podemos pensar o seguinte: você já imaginou um concertista, um músico renomado na Europa, largar a vida glamurosa de frequentar as mais belas salas de espetáculos da Europa para depois dos 35 anos de idade, cursar medicina e quase 10 anos depois mudar para o país mais pobre da África naquele tempo? Uma vez, Schweitzer escreveu que essa guinada em sua vida se deu após ouvir o sermão em uma igreja e que terminava assim: Deus ama aqueles que respondem sim, Senhor, já vou, quando Ele os chama. E a verdade é que Albert Schweitzer foi. Seu discurso ao receber o Prêmio Nobel da Paz em 1954, o problema da paz no mundo de hoje, teve circulação mundial. A sua influência continua a ter um apelo moral forte, frequentemente servindo como uma fonte de encorajamento para outros missionários médicos. Aqui eu compartilho com vocês 2 de suas famosas frases. A nossa civilização está condenada porque se desenvolveu com mais vigor materialmente do que espiritualmente
O seu equilíbrio foi destruído. Disse também: só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram ser úteis aos outros.